Ligre, do Zoológico da Argentina, confirma a teoria Nephilim. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você já vai dando o seu like, o seu joinha, ativando o sino, se inscrevendo, compartilhando, comentando, porque é importante para a relevância no canal. Lembrando que nós já estamos aí implementando o nosso outro canal, Rick Blindado, RICK Blindado, onde nós vamos estar tratando mais, dando um foco mais sobre estudo da palavra, ilustrações, ministrações de púlpito, onde nós aprendemos e vivenciamos histórias tremendas, até interessantes, divertidas, mas que vai te edificar. Vamos ter cronogramas escatológicos. Muito importante você se inscrever no canal Rick Blindado, ainda que a gente não postou outros vídeos, que a gente está fazendo ótimas playlists para que você possa ser extremamente edificado. Sobre o ligre no Zoológico da Argentina. Não foi uma experiência que me contaram, eu mesmo vivenciei essa experiência tão interessante e estranha, mas também edificante. Nós fomos em 2015 para a Argentina e estávamos em Buenos Aires, mas sempre que eu vou em outro país eu tenho como prioridade ir em zoológicos. Deus ministra muito em zoológicos, eu sinto como se estivesse com aquele DNA adâmico voltando no Éden ali. Então é muito importante para mim. Então não havia um zoológico assim realmente de notoriedade em Buenos Aires, então nós resolvemos ir no zoológico de Luján, que era assim uma cidade mais interiorana. Chegando lá nos espantamos, porque tínhamos ouvido falar do zoológico, mas não sabíamos que tinha uma ênfase em felinos. 80 felinos nesse zoológico, entre eles leões e tigres. Entramos na jaula dos leões, sentimos um pouco assim como Daniel, um pouquinho só. Minha esposa entrou na jaula com 4 tigres e depois eu me deparei com a surpresa. Um zoológico com outros animais normais, mas o que mais me chamou a atenção, tendo em vista o que eu tenho buscado e estudado do Senhor, foi o ligre. É essa expressão mesmo, não é tigre, é ligre. É uma raça híbrida, que é o fruto do cruzamento de um leão com uma tigresa, então eles chamam de ligre. Este animal, ele estava alojado diferente dos demais. Os outros estavam em jaulas comuns, inclusive dava para entrar na jaula desses animais. Eles têm uma prática de, quando o leão tem 3 anos, coloca para ser criado com uma cadela de 6 anos, então o leão já fica mais dócil. Enfim, dá para entrar na jaula, mas na jaula do ligre ela era toda de acrílico, uma espessura enorme, transparente de acrílico, toda reforçada, parafusada, e não tínhamos acesso em um lugar espaçoso para o ligre, para tocarmos no ligre como tocamos e alisamos tigres e leões. Era simplesmente um orifício desse tamanho, um diâmetro pequeno, para darmos carne. E quando você dava carne para ele se aproximar, para você tirar uma foto, ele vinha com a voracidade. E aí a gente entendia porque o orifício era tão pequeno, bem menor que a boca do animal. Porque ele é muito voraz. Ele é bem maior que um leão. Aproximadamente 3 metros de altura ele em pé. Mas ele é muito grande, não tem juba. E ele tem muito pelo e muita pele sobrando aqui nessa parte do pescoço, uma cabeça gigantesca, literalmente gigantesca. E eu voltei de lá do zoológico da Argentina, pensando nesse ligre. Começamos a estudar sobre raças de gigantes, sempre foi um assunto que me interessou muito. E não é que o ligre tem tudo a ver com a teoria Nephilim, que para muitos é teoria, para mim é uma realidade. Então, qual a conexão deste ligre com o capítulo 6 de Gênesis? Um dos capítulos da Bíblia mais polêmicos, exatamente, que ali fala quando anjos que eram vigilantes de Deus, liderados por Shemias e Azazel, eles resolveram quebrar o pacto, a aliança com Deus, porque eles se sentiram atraídos pelas mulheres, principalmente a geração de Caim caída, e as mulheres ali da geração de Caim atraíram esses anjos, e eles quebraram o pacto no Monte Hermon, quebraram o pacto com o Senhor para copular com essas mulheres, não é? Nós não sabemos
confirmar, mas possivelmente eles se materializaram, como aparece muitas franquias de filmes como Titãs, não é? Fúria de Titãs, falando sobre a descida dos deuses e tendo relação com as mulheres, né? Eles materializam-se como homens, viram águias, viram homens, são Deus, na verdade, anjos caídos são demônios. E esses anjos, eles tiveram relação com as mulheres e vieram a nascer Néfilins. Nefal é a palavra, a raiz hebraica para caídos, ou cair, ou descer, não é Nefal. Então, Néfilin é fruto do hibridismo de anjos com raça humana, não é? Anjos não formam raça, anjos formam exército. Humanos formam raça, daí o motivo que anjo não tem redenção. O anjo que se rebelou com Deus, ele para sempre ele está condenado. Mas um homem que um dia foi rebelde com Deus, como o rei Manassés na palavra, ele se arrepende e ele é restaurado. Porque o Senhor Jesus restaurou e abençoou de geração a geração. A nossa bênção é que nós formamos raça, os anjos não. Anjos formam exército. Então, exército não pode ser remido, raça pode ser remida. Não é? Então, aquele ligre na Argentina, no zoológico da Argentina, no Luján, me despertou. Por isso que nós vemos, por exemplo, o cruzamento de um jumento com uma égua, nasce uma mula, mas ela é estéril. Aquele ligre também era estéril, porque a própria palavra do Senhor coíbe, repreende, depois daquela experiência do Gênesis, capítulo 6, onde a raça humana ficou degradada, onde houve violência na terra, onde houve muito hibridismo. Os Néfilins eram devoradores de homens, comiam gente, comiam a lavoura, comiam os animais, destruíam tudo, se relacionavam sexualmente com todos os animais, e os animais vieram a se hibridizar. Daí você vê tantas lendas como centauro, sereia, lobisomem e tantas outras coisas, o homem meio animal, meio homem. Todas essas lendas de hibridismo, elas vêm dessas misturas. A palavra do Senhor proíbe. Aqui em Levíticos, capítulo 19, e o verso 19 diz assim: guardareis os meus estatutos. Tu não permitirás que o teu gado se reproduza com uma espécie diferente. Não semearás no teu campo semente misturada, e nem uma veste misturada de linho e lã vestireis. Então, desde lá de trás, lá do Pentateuco, da Torá, que Deus repreende e Deus vai contra qualquer misturar sementes, não é? Então, nós vimos que Deus determina justamente por causa do que tinha acontecido antes do dilúvio. O dilúvio veio à tona por causa dessa mistura, porque a terra se degradou, a terra ficou depreciada. Você vê que cada passo errado que o homem dá, a terra sofre. Quando Adão pecou, a terra ficou cheia de espinhos, abrolhos e cardos. A terra foi amaldiçoada. Quando Caim matou Abel, também a terra foi amaldiçoada. Não é porque caiu sangue no chão, o sangue de Abel. E quando os anjos copularam com as mulheres, a terra também foi amaldiçoada. E por quê? Em Jeremias vai dizer: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias está falando com a terra, com o humus, com a areia? Não. Está falando comigo e com você. Jeremias não está falando com o solo, porque nós somos tirados da terra e há uma ligação. Quando Deus amaldiçoa a terra, Deus também, naqueles momentos, está também trazendo um tratamento, um juízo sobre o homem. A dificuldade da lavoura, de praticar agricultura, de plantar e colher, não é? E nós vemos hoje o resultado: homens querendo se hibridizar, querendo se automatizar, pessoas querendo vivenciar um tempo cibernético, misturar tecnologia com gene humano, eugenia, e nós vemos toda essa tecnologia exacerbada, essa teocracia, que na verdade não é a teocracia, é a tecnocracia. Essa tecnocracia vindo à tona no lugar da teocracia. A teocracia é o governo de Deus e a tecnocracia é o governo da tecnicidade do homem, da sabedoria humana, da árvore do conhecimento do bem e do mal.
e aí vem os resultados, não é? Então, aquele ligre nunca saiu da minha memória. Impressionante, branco com listas negras, enorme, voraz. Ninguém pode controlar, ele não parava rodando dentro daquela jaula de acrílico. E ele me fez fazer essa comparação. E você entende como que os Néfilis vieram à tona. Eles nasceram de úteros humanos. Eles nascem como o ligre nasceu, pequenininho, igual um tigre normal. Mas depois de um certo tempo, eles se tornam vorazes, criaturas perturbadoras, criaturas devoradoras. E certamente por causa desse hibridismo, eles não têm alma, não é? O ser humano tem alma, os anjos são seres espirituais. Mas o que vem a ser o resultado do ser humano com anjos? Fica a pergunta, porque Jesus falou que na volta dele será como nos dias de Noé. E nós precisamos entender um pouco mais sobre esses assuntos. Shalom, Deus te abençoe.